Todos a procuravam, toda a cidade. Os pais, amigos, vizinhos, até mesmo aqueles que nunca a conheceram. Mas nenhum deles podia imaginar que no fim das buscas eles se deparariam com algo assim. Lisa Bennett, estudante exemplar, menina bondosa e aberta, desapareceu sem deixar rastros no final de agosto. A polícia iniciou a investigação. Foram verificadas todas as possibilidades. Testemunhas foram interrogadas. Logo se descobriu que na véspera do desaparecimento de Lisa, ela foi vista perto da casa de Richard Carter, um homem de 40 anos que morava naquele bairro e trabalhava na biblioteca local. Richard era conhecido por seu isolamento e falta de comunicação com os vizinhos. Frequentemente o viam sozinho e ninguém o considerava uma ameaça. Ele não era agressivo, não demonstrava interesse especial por crianças, mas seu comportamento estranho preocupava. Richard evitava pessoas. Raramente saía à rua, mas sempre estava em algum lugar por perto. No último dia antes do desaparecimento de Lisa, o viram na região da casa dela. Naquele momento, isso não despertou suspeitas especiais. Durante várias semanas, as buscas continuaram. Lisa permanecia inalcançável, e a cidade mergulhava no medo e na preocupação. As pessoas diziam que algo assim não podia acontecer em seu cantinho tranquilo. Este lugar era muito pacífico para que tais horrores acontecessem nele. Mas Lisa desapareceu, e cada dia que ela não voltava para casa intensificava a angústia. No início de outubro, 2 meses depois, Lisa foi encontrada. O lugar onde a descobriram chocou a todos. Uma construção abandonada nos arredores da cidade. Um espaço vazio e abandonado onde crianças não vão. Lisa estava viva, mas em profundo estado de choque. Ela não conseguia contar claramente o que havia acontecido com ela, mas seu medo era evidente. A encontraram ao lado de Richard Carter. Ele não tentava fugir ou se justificar. A pergunta sobre o que aconteceu, ele disse apenas: "Eu não conseguia me parar." Richard foi detido no local. Seu comportamento não demonstrava resistência. Mas o que ele disse não podia deixar de surpreender. Ele confessou que não conseguia controlar suas ações, mas não explicou mais nada. Por que levou Lisa? Por que a escolheu? Por que justamente naquele momento? Não havia respostas para essas perguntas. Tudo aconteceu muito rapidamente e sem aviso. Lisa, habitualmente tão cautelosa, nunca suspeitou que sua vida mudaria em um instante. Os moradores locais ficaram chocados. Como pôde um homem que todos consideravam normal cometer algo assim? Ninguém sabia o que se passava na cabeça de Richard Carter. A polícia continuou a investigação, mas uma coisa estava clara: suas ações não tinham explicação lógica. Tudo aconteceu espontaneamente, impulsivamente. Richard não estava preparado antecipadamente para esse passo. Toda a situação parecia absurda demais e incompreensível para uma cidade tranquila que nunca havia enfrentado algo semelhante. A cidade de Layton, estado do Arkansas, população 5.000 pessoas. Os moradores locais estavam acostumados a uma vida pacífica, onde há poucos crimes e a vida flui de forma medida. Layton é um lugar onde cada um conhecia o outro, onde crianças brincavam na rua e adultos cuidavam de seus afazeres. A criminalidade aqui era raridade, e a maioria dos habitantes se sentia completamente segura. Este lugar sempre foi associado ao aconchego, estabilidade e certeza de que aqui nada de ruim aconteceria. Lisa Bennett, 7 anos, vivia nesta mesma cidade. Ela era uma daquelas crianças que passavam os dias na rua, passeando com amigos, brincando no parquinho. Seus pais, Linda e Jeff Bennett, eram pessoas simples e trabalhadoras. Linda trabalhava como enfermeira, Jeff como mecânico automotivo. Eles não eram particularmente notáveis, mas sua vida era medida e tranquila, como a da maioria dos habitantes da cidade. Lisa crescia em uma família onde reinava o cuidado e a atenção. À noite, ela se sentava com os pais para jantar, discutia sobre a escola, amigos e planos para o fim de semana. Em sua rotina diária habitual, não havia nada de incomum. De manhã, Lisa ia à escola. No almoço, brincava com as crianças vizinhas e à noite voltava para casa. Tudo seguia conforme o planejado e nada prenunciava desgraça.
28 de agosto começou como qualquer outro dia. Lisa saiu para seu quintal habitual e foi ao parquinho. Mas não teve tempo de voltar para casa. A princípio, os pais não se preocuparam. Afinal, crianças frequentemente se atrasam brincando com amigos. Mas quando a tarde começou a se transformar em noite e Lisa não voltou, a ansiedade começou a crescer. No dia seguinte, começaram as buscas. A polícia examinou a região, interrogou vizinhos, mas não encontraram nada. Após alguns dias de buscas, Lisa ainda não havia aparecido. Na cidade havia cada vez mais preocupação. Pais, vizinhos e amigos a procuravam por toda parte, mas não havia rastros. Logo, uma circunstância chamou a atenção. Várias pessoas viram Richard Carter, um morador local, perto da casa de Lisa no dia de seu desaparecimento. Carter era um homem estranho e reservado. Não se comunicava com vizinhos e frequentemente passeava sozinho, mas nunca havia despertado suspeitas especiais. A busca por Lisa continuava, mas todos os esforços não traziam resultados. O tempo passava, e na cidade ficava cada vez mais ansioso. A polícia não conseguia encontrar nenhum único rastro, até que finalmente prestaram atenção em Richard Carter. 28 de agosto. Manhã. Lisa Bennett, como sempre, saiu ao quintal e acenou para a mamãe se despedindo. Linda a olhava e depois voltou para casa para se preparar para seu dia de trabalho. Tudo estava como de costume. Lisa foi brincar no parquinho como sempre, onde frequentemente encontrava as crianças vizinhas. Ninguém notou nada estranho. Ao mesmo tempo, o vizinho, Sr. Johnson, passava por ali e viu Lisa nos balanços. Ela brincava como de costume com um sorriso no rosto, não mostrando que algo poderia atrapalhar sua rotina habitual. As horas passavam e o dia continuava. Às 11h45, Lisa deveria ter voltado para casa. Este horário era o habitual para ela. Ela sempre voltava 15 minutos depois de brincar com amigos. Mas ela não estava lá. Passaram 30 minutos, 40 minutos, nenhum rastro. Os pais começaram a se preocupar. Linda, voltando para casa, ainda pensava que Lisa simplesmente se atrasou. Mas o tempo passava. 1 hora. 2. E Lisa não voltava. Às 13 horas, os pais começaram as buscas. Primeiro, eles vasculharam todo o quintal e ruas próximas. Depois se dirigiram aos vizinhos. Interrogaram crianças com quem Lisa poderia ter brincado. Todos diziam a mesma coisa. Lisa desapareceu. Os pais sentiram que algo deu errado. A preocupação se transformou em pânico. E às 14h30, Linda ligou para a polícia. A ligação para 911 foi feita do número de Linda Bennett. E no caso foi registrada uma comunicação oficial. Menor desaparecido. O desaparecimento de Lisa Bennett, de 7 anos, tornou-se oficial. E logo começaram as buscas na cidade. A polícia imediatamente tomou medidas e começou a coletar informações. Mas naquele momento ninguém sabia que por trás deste desaparecimento comum se escondia algo terrível. Assim que no caso de Lisa Bennett foi oficialmente registrado o desaparecimento, começaram as ações padrão. A polícia examinou toda a região onde a menina desapareceu. Cada rua, cada quintal, cada canto. Não encontraram nada. Nenhum rastro. Nem de sapatos, nem de pegadas, nem a menor pista de que aqui aconteceu algo incomum. Os vizinhos, como esperado, não viram nada. Todos diziam a mesma coisa. Lisa passeava como de costume e nenhum deles notou que algo estava errado com ela. Tudo estava muito habitual para alertar alguém. Depois foi conduzido o interrogatório dos pais. Linda e Jeff contaram aos policiais como tudo começou. Descreveram a vida cotidiana de sua filha e sua rotina habitual. Tudo parecia normal. Lisa não era conhecida por seus passeios em lugares perigosos. Não era reservada. Ontem ela ainda brincava com amigos. Nada prenunciava desgraça. Eles não conseguiam entender o que poderia ter causado seu desaparecimento. Não havia suposições. Em seguida foi feito o exame do quintal de Lisa. Procedimento padrão. Nenhum rastro de luta. Nenhum dano, nada que pudesse indicar violência ou sequestro forçado. Tudo permanecia como de costume. Balanços, caixa de areia, brinquedos deixados no lugar.
como se ela simplesmente não estivesse lá naquele dia. Não havia bilhetes, não havia mensagens de sequestradores, nenhuma exigência. E isso apenas intensificava a ansiedade. Muito suave, muito tranquilo para que houvesse algo normal nisso. Mas como frequentemente acontece em investigações, a primeira pista apareceu completamente por acaso. Em um dos protocolos de interrogatórios no documento número 12, havia uma linha estranha. Um dos vizinhos mencionou que no dia do desaparecimento de Lisa ele viu um homem estranho perto do parquinho. Este homem, como se descobriu, era conhecido na região, mas ninguém prestava atenção especial nele. O homem não era daqueles que frequentemente estavam neste lugar, e seu comportamento sempre foi estranho, mas não a ponto de despertar suspeitas. Ele frequentemente passeava pela vizinhança, mas nunca parava, não conversava com outras pessoas. O nome deste homem, Richard Carter. Este nome imediatamente atraiu a atenção da polícia. Morador local, 40 anos trabalhando na biblioteca, sempre se mantinha isolado e não se comunicava com vizinhos. Frequentemente o viam perto das casas, mas ninguém dava importância. Este vizinho estranho, com seu caráter reservado e aparência discreta, agora se tornou a figura-chave na investigação. O enigma de Lisa começava a se revelar. Por trás desta cidadezinha invisível e tranquila se escondia algo maior. E agora, Richard Carter se encontrava no centro das atenções. Richard Carter, 40 anos, bibliotecário, sem antecedentes criminais. Isso era tudo que a polícia sabia sobre ele naquele momento. Nenhum problema com a lei, nenhum crime no passado, nenhuma reclamação dos vizinhos. Seu comportamento podia ser estranho, mas não a ponto de colocá-lo na categoria de suspeitos. Ele estava sozinho, vivia tranquilo, trabalhava na biblioteca local e não se comunicava com o entorno. Soava muito normal. Aparentemente um vizinho típico que não se destaca da massa geral. Mas algo não estava certo. Por que seu nome apareceu no protocolo de interrogatório? Por que o vizinho o indicou precisamente a ele, quando falava sobre a pessoa que poderia estar perto do parquinho onde Lisa brincava? Estas perguntas obrigavam a polícia a prestar atenção em sua personalidade. Embora naquele momento Richard permanecesse apenas uma testemunha que precisava ser interrogada. A polícia começou a coletar informações. Endereço: bairro tranquilo, casa comum com jardim, em nada diferente das outras. Nenhum momento controverso em sua vida. Estado civil: não casado, nenhum parente ou familiar por perto. Trabalhava na biblioteca, onde colegas observavam que ele era reservado. Não particularmente sociável, mas sempre cumpria suas obrigações honestamente. Sua vida estava dentro dos limites do habitual para esta pequena cidade. Nenhum evento marcante ou incidente. Mas o comportamento estranho não podia deixar de preocupar. Aparentemente um homem comum, mas ele entrou no campo de visão da polícia. Por quê? Richard conhecia a região onde Lisa desapareceu. Ele frequentemente passeava pelas ruas circundantes, mas sempre era um observador externo. Ele não fazia parte de encontros comuns e não entrava no círculo de comunicação dos moradores locais. Tudo isso criava tensão. Dificilmente sua participação era casual. Richard, naquele momento, não era suspeito. Ele simplesmente era uma testemunha a quem precisavam fazer algumas perguntas. Mas seu nome agora pairava no ar e não abandonava os pensamentos dos policiais. E se ele soubesse algo? E se tudo isso não fosse coincidência? A investigação apenas começava, mas o papel de Richard nesta história se tornava cada vez mais misterioso. Richard Carter chegou ao interrogatório com tal calma que isso imediatamente atraiu a atenção da polícia. Ele não parecia agitado ou nervoso. Mesmo quando perguntaram o que ele fazia no dia do desaparecimento de Lisa, ele respondeu com precisão, como se não fosse um evento importante. Seus depoimentos eram lacônicos e não despertavam suspeitas imediatamente. Ele confirmou que naquele dia passeava no parque, mas não viu Lisa. Deu um álibi claro. Estava em casa sozinho, disse ele. A polícia anotou tudo o que ele disse, mas esta versão não parecia convincente. Suas respostas eram curtas, até mesmo algo distantes.
Ele não tentava perpetuar detalhes de seu dia ou enfatizar sua não participação. Seu comportamento não revelava nenhuma tensão. Ele não se apressava para ir embora. À primeira vista, nada contradizia seus depoimentos, mas não havia nenhuma maneira de confirmar seu álibi. Ele declarou que permaneceu em casa o dia todo, mas seus vizinhos não estavam por perto para confirmar suas palavras. Não havia testemunhas que pudessem confirmar que Richard realmente estava em casa naquele dia. A polícia verificava cuidadosamente sua história, mas todas as verificações possíveis não davam resultados. Ninguém podia confirmar que ele estava em casa e não havia nenhuma prova que tirasse as suspeitas sobre ele. O álibi se mostrou impossível de verificar. Isso criava um paradoxo. Se Richard não era culpado, então por que seus depoimentos não tiravam as suspeitas sobre ele? Neste momento, a investigação não podia ir adiante. Formalmente, Richard permanecia livre. Não havia motivos para sua detenção, e o caso começou a deslizar para um beco sem saída. Mas algo em sua calma, em seu álibi que não se prestava à verificação, fazia a polícia duvidar. Apesar do fechamento oficial da primeira etapa da investigação, a ansiedade continuava no ar. O fato de que não conseguiram refutar sua versão não significava que ela fosse verdade. A incerteza no caso de Richard Carter permanecia, e a investigação passava para a próxima etapa. Richard Carter não violava a lei. Ele era uma daquelas pessoas que raramente se podia suspeitar de algo errado. Nunca foi flagrado em qualquer infração, vivia tranquilo. Era um funcionário exemplar. Seu nome no banco de dados não se associava a nenhum crime sério. Tudo que sabiam sobre ele à primeira vista não levantava nenhuma questão. Ele era um bibliotecário comum que passava os dias no silêncio das estantes de livros. Mas aqui é onde começa o paradoxo. Os dados de vigilância externa mostravam um desvio evidente do comportamento normal. As câmeras da escola local, que ficava não longe da casa de Lisa, registraram Richard alguns dias antes de seu desaparecimento. Ele não se aproximava, não interagia com crianças, mas sua presença era notável. Ele passava várias vezes como se fosse por acaso, mas sempre no mesmo horário, como se estivesse verificando algo. Ele sempre caminhava rápido, evitando olhares. Sua rota não era casual. Ele não morava naquele bairro e, como se descobriu depois, nem mesmo tinha motivos para estar ali. Estas gravações, à primeira vista, poderiam parecer insignificantes, mas, segundo os vizinhos, seu comportamento realmente preocupava. Eles confirmavam. Richard evitava contatos. Nunca respondia a cumprimentos, não mostrava interesse em comunicação e seus raros passeios na região sempre pareciam estranhos. Ele não era daqueles que passavam sem prestar atenção ao entorno. Ele sempre observava tudo com os olhos, mas de forma que não fosse notado. E quando a vizinha informou que o viu na escola de Lisa algumas semanas antes de seu desaparecimento, a ansiedade se intensificou. Outra testemunha confirmou que viu Richard no dia do desaparecimento de Lisa, passando pela mesma rua onde ela desapareceu. Isso foi no momento quando, segundo os dados da polícia, Lisa já havia desaparecido. Ele estava perto, mas ninguém o notava, e sua presença não despertava suspeitas, pois ele sempre era tranquilo e reservado. À medida que estes fatos estranhos se acumulavam, ficava cada vez mais evidente. Richard não era simplesmente uma pessoa casual naquele bairro. Seu interesse pelos lugares relacionados a Lisa já não parecia casual. Ele passava perto de sua escola, observava seu quintal, se movia nos lugares onde ela costumava estar. Tudo isso compunha um quadro preocupante, um padrão de interesse não casual por crianças, pelo lugar onde Lisa morava. Tal comportamento, claro, não era um crime direto. Mas a questão se colocava agudamente. Este padrão é um fundamento suficiente para ações posteriores? Uma anomalia como essa por si só não poderia se tornar motivo para prisão ou acusações. Mas a investigação precisava de algo mais. As estranhezas no comportamento de Richard não podiam ser prova de sua culpa. Elas não podiam ser fundamento jurídico para ações. Para avançar mais, a investigação precisava de algo mais substancial. A atenção atraía não simplesmente o interesse pelo lugar, não simplesmente comportamento estranho, mas algo mais concreto. Richard Carter permanecia o principal suspeito,
Mas a polícia precisava de mais que suspeitas. Nesta etapa, a investigação não podia dar mais um passo adiante. Mas isso era apenas o começo. A polícia passou milhares de horas revisando gravações de câmeras de vigilância, esperando encontrar pelo menos alguma pista que pudesse levar ao rastro de Lisa. O tenente Mason, com quem falamos nos interrogatórios, dizia que a revisão dessas gravações se tornou não simplesmente um processo tedioso, mas uma verdadeira provação. As câmeras estavam instaladas em diferentes cantos da cidade, e os policiais revisavam tudo, desde ruas da cidade até quintais privados, mas não encontraram nada que pudesse lançar luz sobre o desaparecimento de Lisa. Em busca de suspeitos, a investigação começou a verificar até mesmo os lugares mais comuns, como parques e bairros residenciais. O tempo passava e os resultados permaneciam nulos. E então, após dezenas de horas de busca cuidadosa, a atenção do operador foi atraída por uma gravação, quase inútil à primeira vista. A câmera na casa número 7 filmava apenas a borda do parque. A imagem era turva, muitos detalhes estavam desfocados, e parecia, esta gravação não deveria ter nenhum valor. A câmera estava direcionada de tal forma que apenas uma pequena seção entrava no quadro, onde nada acontecia. Os policiais até quase a esqueceram, até que alguém decidiu examiná-la cuidadosamente. E quando o operador começou a reduzir a velocidade, ele notou duas figuras borradas se movendo em direção à periferia do parque. Cada movimento era turvo, mas havia algo neles que o obrigou a olhar mais de perto. A princípio, isso parecia algo casual. Figuras turvas, parecia simplesmente passaram, e seu movimento não deixava rastros especiais. Mas então a atenção do operador foi presa por vários detalhes. Uma figura parecia pequena demais, quase como uma criança. A roupa nela lembrava aquela que Lisa usava naquele dia. Jaqueta clara, jeans. E a segunda figura era claramente adulta. Uma figura, constituição que coincidia exatamente com a aparência de Richard. E então, os operadores começaram a revisar a gravação várias vezes, tentando determinar com precisão a direção na qual essas duas figuras se moviam. Uma caminhava atrás da outra, e sua rota levava à periferia da cidade, em direção à construção abandonada que há tanto tempo permanecia um lugar fechado. Neste momento, algo clicou. Tudo se encaixou. Na gravação era visível como duas figuras se moviam em direção ao mesmo lugar onde, como se descobriu depois, Lisa foi sequestrada. Coincidência? Mas não. Esses detalhes não podiam ser casuais. A câmera registrou o movimento de Richard e, muito provavelmente, Lisa ia com ele. Esta gravação contradizia diretamente os depoimentos de Richard, que afirmava não ter visto a menina naquele dia. Ele não a viu, porque, na verdade, estava com ela. A gravação colocava em dúvida seu álibi e abria novas questões. Mas aqui surgiu um novo problema. A câmera filmou tudo isso em formato turvo, e a imagem estava longe do ideal. Claro, isso não podia ser usado como prova 100%. Os advogados de Richard, se o caso chegasse ao tribunal, poderiam facilmente contestar este fato, referindo-se à clareza insuficiente da gravação. Mas agora, depois que esta pista foi descoberta, ficou claro que o caso não era tão desesperançoso como parecia antes. A imagem existe, mas não é clara. Era preciso dar um passo adiante, transformar este quadro em prova juridicamente válida. Para isso, era necessário realizar análise adicional da gravação, melhorar a qualidade da imagem, para poder afirmar com certeza que realmente eram Richard e Lisa. A questão não era mostrar a imagem, mas torná-la prova oficial que não pudesse ser contestada. A situação se tornava muito mais tensa. A gravação agora não era simplesmente um quadro casual, mas uma chave que podia levar a investigação ao desfecho. Mas para isso era preciso realizar pesquisa forense da gravação. O caso foi transferido ao laboratório, onde especialistas poderiam melhorar a qualidade da imagem e confirmar ou refutar os dados que foram obtidos. O próximo passo era decisivo. Os peritos criminais deveriam revelar o que exatamente aconteceu neste quadro e fazer com que as provas fossem irrefutáveis. O momento da decisão estava próximo, e tudo dependia dos resultados do trabalho dos especialistas. Antes que houvesse algum progresso real no caso de Lisa Bennett,
os especialistas se depararam com um problema sério. Identificar um rosto na gravação era praticamente impossível. A imagem estava turva e a qualidade deixava a desejar. No quadro, mal se distinguiam contornos. Não havia imagem clara que pudesse ser usada para identificação. A câmera capturou apenas a silhueta de 2 pessoas e mesmo nestas figuras borradas era difícil distinguir detalhes precisos. O trabalho prometia ser complexo e as chances de sucesso mínimas. Havia muito pouco para analisar. Os especialistas conseguiram coletar apenas alguns elementos que poderiam ajudar: silhueta, contornos gerais das figuras e direção do movimento. Estes eram dados insignificantes que, em essência, não davam resposta à pergunta principal: quem são essas pessoas? Uma situação similar colocou em dúvida até mesmo a possibilidade de sucesso. Estes dados eram suficientes para a criminalística moderna dar uma resposta unívoca? Assim, os especialistas começaram seu trabalho. Primeiro foi a análise da marcha. O programa de comparação de vídeo examinava gravações de várias videocâmeras que registraram Richard durante as últimas semanas. O sistema comparava a dinâmica do movimento na gravação com como Richard se movia e com sua marcha habitual. Após várias horas de trabalho, o software deu várias coincidências interessantes. Embora a gravação estivesse longe de ser ideal, a marcha no vídeo ainda lembrava os movimentos de Richard, a julgar pelas gravações passadas. Mas isso ainda não era a prova. Então os especialistas passaram para a análise mais profunda, a dinâmica do comportamento na gravação. Eles começaram a pesquisar não apenas os movimentos das figuras, mas também sua interação. O que notaram desempenhou papel importante. Na gravação é visível que a criança não resiste, mas segue o adulto. Isso era importante, porque a ausência de resistência podia testemunhar que Lisa seguia Richard voluntariamente. Os especialistas concluíram que na gravação não se vê coação evidente, o que confirmava a hipótese de possível conexão entre essas pessoas. Esta descoberta se tornou um momento chave na análise, pois dava confiança de que a criança e o adulto realmente se conheciam. Quando todos os dados foram coletados e analisados, os especialistas emitiram seu veredicto. A probabilidade de que o homem no vídeo fosse Richard Carter foi avaliada como alta. Esta foi uma conclusão inesperada, mas convincente. A polícia agora tinha uma pista importante que não deixava dúvidas de que Richard estava conectado ao desaparecimento de Lisa. Mas apesar deste importante passo adiante, a investigação se deparou com um novo problema. Agora, a investigação tinha a conclusão de um especialista que confirmava que na gravação realmente estava Richard. No entanto, esta pista, embora importante, não era ideal. A imagem turva e a ausência de clareza colocavam em dúvida seu valor jurídico. O advogado de Richard podia facilmente contestar esta prova no tribunal, apontando a impossibilidade de identificação precisa da personalidade em vídeo de tão baixa qualidade. Mas isso não significava que a investigação pararia. A conclusão dos especialistas abriu novas possibilidades para a investigação. Agora podiam usar isso como fundamento para novo interrogatório de Richard, bem como para obter ordem de busca em sua casa. A investigação tinha argumentos para continuar a investigação e fortalecer suas ações. E parecia que chegou o momento em que a polícia estava pronta para passar ao próximo passo. No entanto, como frequentemente acontece em tais casos, a história não termina aqui. A investigação se preparava para a operação importante, mas no último momento aconteceu algo inesperado que mudou tudo. Parece que a investigação finalmente estava no caminho certo. A ordem de busca na casa de Richard Carter foi assinada. A polícia preparou tudo necessário para a operação: plano, pessoal, equipamento. Logo poderiam estar prontos para prendê-lo e conduzir interrogatório que possivelmente esclareceria tudo. Havia certeza de que tinham provas para dar o passo decisivo, mas no último momento aconteceu algo inesperado que virou todo o curso da investigação. Na linha direta chegou uma ligação. Uma voz anônima informou que viu Lisa em outro estado, longe da cidade de Layton. Afirmava que a menina estava com um homem adulto que correspondia à descrição de Richard. A declaração era bastante vaga, sem dados precisos, mas soava tão convincente que a investigação não podia ignorá-la. A questão que se colocou diante da polícia:
Esta é uma chance real de encontrar Lisa ou alguém está tentando nos tirar da pista. Esta ligação deu motivo para dúvidas, e embora parecesse inesperada e improvável, a investigação era obrigada a verificar a informação. Mesmo se fosse simplesmente uma manobra hábil para confundir, não se podia perder a chance. A mensagem foi transmitida para outro estado, e alertas foram enviados para aquela região. No entanto, esta informação, como se descobriu, causou mais problemas que utilidade. As ações investigativas relacionadas à verificação desta pista falsa distraíram a polícia da investigação principal. A busca na casa de Richard foi suspensa, e seu advogado rapidamente usou este tempo para apresentar protesto contra a detenção. O atraso deu a Richard chance de fortalecer sua posição e obrigou a investigação a adiar o passo-chave na investigação. Absorvidos pela nova pista, gastaram vários dias para descobrir o que havia acontecido no outro estado. Mas, como frequentemente acontece em tais casos, a informação se mostrou falsa. A verificação realizada não confirmou a presença de Lisa naquele estado. Tudo isso foi uma tentativa de confundir a investigação, possivelmente até com o objetivo de obrigá-los a se distraírem do verdadeiro suspeito. Muito tempo foi perdido e agora a investigação voltava ao ponto inicial. O tempo foi perdido. A situação voltou ao curso anterior. A pista falsa foi elaborada e agora a investigação se concentrava novamente em Richard Carter. Mas isso não significa que a confiança nele havia diminuído. Pelo contrário, agora a polícia tinha mais motivos para suspeitas. Richard se tornou o único suspeito, e todas as pistas novamente apontavam para ele. Esta virada apenas fortaleceu a teoria principal da investigação. Agora a polícia decidiu que chegou a hora de agir mais decisivamente. Decidiram investigar mais profundamente o passado de Richard, para coletar fatos adicionais e fortalecer sua posição. Talvez seu passado oculto pudesse dar novas chaves para a solução. Richard Carter parecia ser um homem ideal, com ficha limpa. À primeira vista, sua biografia era irrepreensível. No banco de dados não constava nenhuma infração. Não havia registros de condenações ou prisões. Seu comportamento sempre foi normal. Sua reputação entre colegas na biblioteca era irrepreensível. Todos que se comunicavam com ele afirmavam uma coisa: Richard era um homem tranquilo e reservado que não gostava de se comunicar, mas também não despertava suspeitas. E, parecia, sua vida não tinha nada que pudesse torná-lo suspeito de crime tão terrível. Isso criava a impressão de que a investigação estava prestes a terminar, porque não havia nada suspeito. Mas os investigadores não podiam simplesmente acreditar na imagem ideal. Se Richard fosse o mesmo homem comum como todos, há muito não o considerariam como principal suspeito. Isso os empurrou para a investigação mais profunda. Em vez de parar nas verificações padrão, começaram a cavar mais fundo, investigando seu passado. Foram enviadas solicitações de dados de arquivo, incluindo registros médicos do colégio onde Richard estudou. Ninguém sabia o que podia se esconder por trás de sua aparência comum, mas nos círculos investigativos circulava a suposição de que talvez estivesse oculta alguma informação que tornaria o quadro completo. O que pode se esconder por trás do sigilo médico de uma pessoa que não tem passado? Esta pergunta não dava sossego à investigação. Sentiram que algo não estava certo e começaram a procurar rastros naqueles lugares que usualmente se evita. No final, encontraram um documento que mudou o curso da investigação. No prontuário médico de Richard havia registro de consulta com psiquiatra. A data do registro estava oculta, mas a essência era clara. Richard uma vez procurou ajuda profissional. Este foi o primeiro fato documentado que indicava sua instabilidade psicológica. A significância desta descoberta era complexa. Não era prova direta do crime, mas abria nova faceta da personalidade de Richard que podia explicar muito. Os médicos que trabalhavam com ele possivelmente uma vez fizeram um diagnóstico, mas a informação estava oculta. Este detalhe agora se apresentava diante da investigação como pista importante. Isso não resolvia a questão de sua participação no desaparecimento de Lisa, mas era primeiro passo para a explicação de seu comportamento. A investigação agora tinha nas mãos vários fatos sérios: comportamento suspeito, vídeo turvo,
conclusão de especialistas sobre alta semelhança de Richard com o homem na gravação e este documento confirmando sua saúde mental. Tudo isso junto dava nova representação de quem era Richard Carter. Mas isso era apenas o começo. No arsenal da investigação havia cada vez mais pistas indiretas, e agora era hora de agir. Após coleta de todos estes dados, a investigação passou para novo nível. Agora já não fazia sentido esperar e coletar ainda mais informações. A decisão foi tomada. Era preciso pressionar Richard. As pistas indiretas passam para a qualidade, e a polícia decide usá-las para conduzir o interrogatório decisivo. Agora, com tal quantidade de fatores duvidosos em sua vida, Richard estava pronto para confronto duro com a investigação. Os policiais se preparam para chamá-lo para segundo interrogatório, que agora não será tão tranquilo como o primeiro. Richard sabia que seria submetido a forte pressão, mas isso era apenas o começo. O investigador coloca sobre a mesa 3 coisas com as quais não pode deixar de contar qualquer pessoa que se encontre no centro desta investigação: a impressão do vídeo, a conclusão do especialista e a cópia do registro do prontuário médico de Jim Vincent Peebles. Richard. Estes 3 objetos, como pedras pesadas que se baixam sobre a mesa diante do suspeito, e seu peso se sente no silêncio que se estabelece na sala. Quando estes documentos foram colocados diante dele, Richard não se mexeu. Estava sentado sem piscar e os olhava, sem emoções, sem medo. Simplesmente os examinava, como se não tivessem importância. Em seu olhar não havia nem sinais de preocupação, nem de medo. Simplesmente olhava estes papéis, como se não tivessem significado para ele. Este momento era estranho, quase antinatural. Mas precisamente este olhar, a ausência total de reação, subitamente sugeria que tudo era muito pior do que podia parecer. Estava fechado e imperturbável, como se escondesse em si algo muito mais sombrio. Mas eis a questão que deveria revelar todas as cartas. Ele se quebraria sob o peso destas pistas? O investigador olhava para Richard, esperando reação. A pergunta era direta. Não esperava longas explicações. Richard, sabemos que você estava lá. Sabemos que você mentiu. Esta pergunta deveria, em princípio, obrigá-lo a falar. Mas Richard não respondeu, não entrou em contato. Não tentou se justificar. Não tentou provar sua inocência. Simplesmente se sentou ali. Seu rosto permanecia de pedra. Não havia respostas. Continuava calado, como se ignorasse as acusações, como se não as ouvisse. Neste momento, o investigador começou a perceber que a acusação direta possivelmente não daria resultado. As palavras não perfuravam sua defesa. As respostas de Richard se tornavam cada vez mais mecânicas. Começou a repetir a mesma coisa como disco riscado. Não me lembro. Não sou eu. Em sua voz não havia emoções, não havia medo, não havia nem o menor sinal de que suas palavras pudessem ser verdade. Estas frases soavam vazias. Repetia uma e outra vez as mesmas palavras, como se nada acontecesse. Como se continuasse papel decorado, tentando se separar de tudo que o rodeava. Suas negações se tornaram insuportavelmente mecânicas. Não dizia nada que pudesse lançar luz sobre o ocorrido. Tudo que dizia não era mais que formalidade, reação defensiva à pressão. O investigador entendia que isso era beco sem saída. A confissão não foi obtida. Tentava quebrar Richard. Tentava extrair pelo menos uma palavra que pudesse se tornar chave, mas nada funcionava. Richard se trancou. Isso era evidente. Não simplesmente se defendia, se escondia por trás de seu silêncio, por trás desta parede impenetrável. No entanto, como frequentemente acontece em tais situações, até mesmo o fracasso pode levar a algo inesperadamente valioso. Richard não deu confissão, mas sua mentira registrada em vídeo se tornou fundamento sólido para a ação. A polícia agora podia usar oficialmente a gravação como prova para continuar a pressão. Isso abria novas possibilidades. Já tinham materiais que contradiziam suas palavras, e agora podiam usar isso para obter ordem de rastreamento de seu telefone. Esta era a nova estratégia.
e podia mudar o curso da investigação. Precisamente esta mentira, sua recusa em reconhecer sua culpa, se tornou aquele mesmo momento que deu à polícia a possibilidade de dar o próximo passo. Agora a investigação não podia se permitir desacelerar o curso. Estavam prontos para continuar a luta contra este silêncio e fechamento de Richard. No entanto, o momento importante não era apenas seu comportamento no interrogatório, mas também o fato de que a investigação obteve nova ferramenta de trabalho: possibilidade de rastrear seu telefone. A investigação estava pronta para agir. A ordem de rastreamento do telefone de Richard foi obtida, e agora a polícia estava um passo mais perto de obter novos dados que poderiam dar mais informações sobre onde ele estava naquele dia crítico. O interrogatório foi mal sucedido, mas se abriu novo caminho para a investigação. Isso já não era simplesmente luta psicológica. Agora era corrida de tecnologias. O tempo trabalhava contra Richard. Mas no auge da preparação, quando parecia que tudo já estava decidido, na investigação aconteceu o evento imprevisto. Alguém, possivelmente sem nem representar toda a seriedade de seu ato, subitamente lançou à investigação elemento completamente inesperado que podia levar toda a investigação para novo rumo. Richard Carter parecia invulnerável. Sua vida era tão simples e previsível que a investigação parecia que capturá-lo seria impossível. Após busca na casa, não encontraram nada que pudesse conectá-lo ao desaparecimento de Lisa. Tudo o que conseguiram descobrir, ele realmente ia ao trabalho e voltava, e no resto do tempo não aparecia em lugares suspeitos. O telefone sempre com ele, como era de se esperar de pessoa que busca ocultar seus rastros. Até evitava aparecer naqueles bairros onde, na opinião da polícia, podia haver possível rastro. Mas apesar de tudo isso, Richard ainda deixou atrás de si um detalhe importante: buraco negro nos dados digitais de seu telefone. Isso não era algo que pessoa comum pudesse notar, mas especialistas rapidamente notaram este momento estranho. O telefone de Richard se desligava regularmente no mesmo lugar, cada vez que passava por determinada seção da cidade. E embora isso à primeira vista pudesse parecer casual, no caso isso significava algo mais. Este rastro digital se tornou não simplesmente consequência, mas enigma que colocava em dúvida todo o quadro da investigação. Mas o que é esta anomalia? Por que seu telefone constantemente se desligava no mesmo lugar? Esta pergunta obrigou a investigação a se concentrar na tecnologia, em seu rastro digital que agora se tornou o novo foco da investigação. A inalcançabilidade de Richard permanecia, mas agora os investigadores tinham nova chave: rastro tecnológico que talvez abriria as respostas que procuravam. E então, parecia, erro casual de Richard se tornou o momento decisivo da investigação. Um dia, quando seu telefone deveria se desligar novamente, por algum motivo isso não aconteceu. Simplesmente perdeu rede por 1 minuto. Neste momento, seu telefone se encontrou na rede, e nestes segundos aconteceu o momento mais importante. O sistema rapidamente registrou as coordenadas de seu telefone. Isso não era simplesmente falha casual da rede. Durante este curto período, o sistema conseguiu triangular precisamente o sinal e determinar coordenadas exatas que levavam diretamente à zona industrial abandonada na periferia da cidade. Toda a equipe de investigadores e especialistas agora se encontrava diante de novas possibilidades. Estas coordenadas eram precisas e, o mais importante, não deixavam dúvidas. Estava claro que este lugar estava conectado ao desaparecimento de Lisa. Estava na periferia, em distrito vago, que há muito não era usado. A polícia agora tinha endereço preciso para onde se dirigir. Este endereço não era simplesmente conjunto de números e letras. Era a resposta à pergunta que atormentava a investigação há muito tempo. A polícia estava pronta para o próximo passo. Estes dados foram transmitidos ao grupo operacional, que imediatamente começou a preparação. Imediatamente foi desenvolvido o plano, e o grupo se dirigiu à construção abandonada para verificar este objeto. Tudo acontecia rápido e coordenadamente. O tempo não esperava, e cada momento podia ser decisivo. Esta não era simplesmente mais uma verificação de lugar. Era lugar onde talvez se encontravam respostas a todas as perguntas. Respostas sobre o que aconteceu com Lisa. O grupo operacional se dirigia pelas ruas,
respirando ar de tensão e preparo. Já em alguns minutos estavam no local. Ruído de motores, assobio de freios, gritos de comando. Isso era o começo do fim de toda esta história. A construção que há muito permanecia abandonada agora se tornou o ponto do jogo final. Os fantasmas do passado do desaparecimento subitamente começaram a se materializar diante deles. E esta noite podia se tornar decisiva. A perseguição ao fantasma que encarnava o desaparecimento de Lisa terminava. Começou o assalto. O grupo operacional entra no edifício. Em seus movimentos não há pressa, mas em cada passo se sente determinação. Já aqui, neste lugar, parecia... tudo terminou. Era o momento final. As paredes da construção abandonada, rodeadas de escuridão, pareciam vazias, mas escondiam o enigma mais importante. No fundo, em um dos cantos, está sentado Richard. Não se move, não tenta fugir. Em seus olhos não há medo, mas também não há aceitação. O olhar que encontra essa equipe parece alheio a tudo o que acontece. E no canto, Lisa está viva. Seus olhos estão um pouco opacos, mas olha para os policiais contraindo-se da luz e tranquilamente, sem emoções supérfluas, observa o que acontece. Instantaneamente fica compreensível. Lisa foi encontrada. Mas por trás deste momento se esconde pergunta ainda mais importante. Por que Richard não resiste? Por que, quando no edifício entrou equipe com armas, não tentava fugir, não tentava se esconder ou pelo menos explicar algo? Por que simplesmente estava sentado ali, no canto com Lisa? E pergunta ainda mais importante. O que dirá quando começarem a perguntar? No chão. A ordem é dada rápida e seguramente. Richard não se move, não oferece resistência. Levanta as mãos e olha tranquilamente para os policiais. Nem mesmo tenta dizer algo ou protestar. Simplesmente levanta as mãos. Esta cena difere do que esperava toda a equipe. Não resiste, não fala, não grita. Cala, como se tudo já tivesse terminado, como se tudo estivesse decidido. Quando o levam, um dos oficiais, sem conseguir se conter, se dirige a ele com pergunta direta. Por que você fez isso? Todos esperavam que dissesse algo sobre motivações ou talvez tentasse justificar suas ações. Mas Richard responde calmamente, quase mecanicamente. Eu não conseguia me parar. Estas palavras não carregam justificativa, não contêm arrependimento. É simples afirmação, fato. Eu não conseguia me parar. Estas palavras se tornavam não simplesmente confissão, mas também reflexo de seu estado, de sua psique. Isso não é desculpa nem explicação. É constatação de fato, falando sobre a ausência total de controle sobre si mesmo. Esta revelação se tornou um momento-chave. Richard não se justifica, não tenta convencer os que o rodeiam de que era difícil para ele ou que precisava de ajuda. Simplesmente diz que não conseguia parar. Mas o que isso significa? Esta não é confissão ligada a emoções, não é pedido de perdão. É confissão fria de própria impotência diante de seu estado. E isso o revela no nível mais profundo. Não como criminoso cruel, mas como homem que perdeu o controle. Os investigadores entendiam que esta confissão era insuficiente para a compreensão completa do que aconteceu. Não explicava como Lisa acabou neste lugar, porque Richard se decidiu por tais ações, o que o levou a esta decisão. Mas esta confissão deu novo olhar sobre o caso. Reconheceu que não conseguia parar, mas não explicou por que começou este caminho. Suas palavras, no sentido literal, se tornam vazias, não explicando nada, mas ainda assim se apresentam diante da investigação como o primeiro passo para a solução de suas verdadeiras motivações. Quando Richard é detido, isso é oficialmente registrado. Foi detido no local do crime com a vítima. Esta declaração se tornou um momento-chave para a investigação. O desaparecimento de Lisa, todo este tempo permanecendo enigma, agora tem sua conclusão. Todas as buscas, todos os esforços, todos os passos da investigação levam a este ponto. Lisa foi encontrada, Richard detido. Esta é a conclusão de uma etapa,
mas começo de nova. Agora, a investigação deve entender como exatamente isso aconteceu. Como Richard acabou em tal situação, o que o levou a ações sobre as quais não pode ou não quer falar. Todo este tempo sua vida parecia tão comum, tão limpa, e agora diante dos investigadores se apresentava a tarefa de entender o que acontecia durante estes anos de silêncio e isolamento. A revelação não terminou, apenas começava. O caso do desaparecimento de Lisa está oficialmente resolvido, mas isso não significa que esteja terminado. Agora é preciso entender o quadro completo do que aconteceu. Por que Lisa acabou nas mãos de Richard? E como tudo isso está relacionado com aqueles que a rodeavam antes? Quando os investigadores começaram a desenredar os detalhes do caso, se depararam com um fato que contradizia completamente as representações típicas sobre sequestro. À primeira vista, a situação parecia absolutamente clara. A menina foi sequestrada, a mantiveram em cativeiro e depois a encontraram em construção abandonada. Tudo falava de violência, de crime cruel, mas quando Lisa foi examinada por especialistas, chegaram à conclusão surpreendente. O exame físico de Lisa não revelou rastros de violência. Não havia hematomas, nem cortes, nem outros sinais de que a trataram cruelmente. Não foi espancada, não foi intimidada, como usualmente acontece em casos similares. Isso contradizia tudo que os investigadores esperavam ver, mas esta não foi a única descoberta estranha. Quando a polícia começou a investigar o lugar onde Lisa se encontrava, descobriram detalhes surpreendentes. Naquele cômodo onde passou todo este tempo, havia reservas de comida e água, bem como vários livros infantis da biblioteca local. Tudo isso indicava que Richard, pelo menos, proporcionou a Lisa condições elementares para viver. Isso não se parecia com um lugar usual para prisioneiro. Livros infantis e reservas para a vida normal. Tais coisas não se encaixavam com a imagem de criminoso cruel. Todos estes detalhes apenas agravavam o enigma que se apresentava diante da investigação. Não tentava causar dano a ela, não aplicava violência, não a mantinha em condições de medo. Mas então em que consistia o crime? Por que a levou? Precisamente esta pergunta se tornou central para a investigação. Se Richard não queria causar dano a Lisa, então em que consistia seu crime, além do próprio fato do sequestro? Esta era a pergunta principal que exigia resposta. Por que agia assim, e não de outra forma? Por que simplesmente não a soltou, se não tinha intenção de fazer nada com ela? Esta indeterminação não deixava os investigadores em paz. Pessoa normal que sequestrasse criança não a deixaria com comida, não se preocuparia com seu conforto e não leria livros para ela. Tudo isso colocava em dúvida a própria natureza do crime. Quando Richard finalmente contou sobre seu motivo, sua versão não parecia lógica. Eu a vi. Eu tinha que levá-la. Estas palavras soavam como pura justificativa, não tendo base racional. Nem mesmo tentava explicar por que precisamente Lisa. Não tentava dizer que era sequestro refletido, que tinha algum plano ou objetivo. Simplesmente sentiu que tinha que levá-la. E só. Era ação irracional, impulsiva, não apoiada por argumentos razoáveis ou motivos. Richard não tinha plano. Simplesmente não conseguia parar. Quando Lisa conseguiu contar sua história através de psicólogo, confirmou a estranheza do que acontecia. Descrevia Richard, chamando-o de tio, embora isso não fosse verdade. Ele era tranquilo. Disse, lia livros para mim, mas não me deixava ir para casa. Estas palavras soavam simultaneamente assustadoras e estranhas. Não a batia. Não causava dano físico, mas não a soltava. Era como se não fosse simplesmente sequestro, mas alguma forma de controle. Cuidava dela, lia livros, mas não permitia voltar para casa. Não havia violência, mas havia controle. Controle que vinha de homem que não conseguia se parar. E precisamente esta dureza inconsciente em suas ações colocava em questão todos os seus outros atos. Não causou dano físico a Lisa, mas o fato de que a levou e reteve já era crime. Era crime de impulso puro e controle, privado de qualquer outro objetivo criminal. Assim, a cada dia a investigação começava a ver o quadro do crime mais claramente. Ficou claro que não foi ato de violência planejado antecipadamente. Foi ação que surgiu de arrebatamento,
de impulso incontrolável. Richard não planejava consequências a longo prazo. Simplesmente não conseguia parar, por paradoxal que possa soar. Era homem que perdeu controle sobre si mesmo e, com isso, violou tudo que estava ao redor. Agora, quando o quadro do crime foi reconstruído, a investigação podia começar a tirar conclusões finais. Richard não era simplesmente criminoso no sentido tradicional. Este não foi sequestro planejado com o objetivo de resgate ou outras ações criminais. Foi algo diferente. Seus motivos eram patológicos, não lógicos. Não conseguia controlar seus impulsos, e isso se tornou o fator decisivo. O sequestro de Lisa foi ato de controle puro, que posteriormente levou à destruição de sua vida e da menina. Agora, com a conclusão da investigação, a investigação entendia que todas as pistas coletadas permitiam transmitir o caso ao tribunal. Foi estabelecido que Richard agia por motivação inexplicável que não se podia justificar com nenhum argumento lógico. O sequestro de Lisa se tornou não simplesmente crime, mas consequência de seu estado patológico. Agora o caso era transmitido ao tribunal, onde toda esta história receberia sua conclusão, e Richard assumiria responsabilidade por suas ações. A culpa de Richard no sequestro de Lisa estava absolutamente provada. Isso não causava dúvidas. Todas as provas coletadas pela investigação apontavam para ele. Gravações de câmeras, depoimentos de testemunhas, conclusões de especialistas, tudo isso se compunha em quadro irrefutável. Era o único que tinha acesso a Lisa no momento de seu desaparecimento e, precisamente, ele a sequestrou. No entanto, o tribunal se tornou não apenas processo de justiça, mas também encontro com um dilema moral. No momento quando tudo já parecia decidido, no tribunal foram anunciados os resultados da perícia médico-legal psiquiátrica. Estes resultados se tornaram um momento decisivo. Richard foi reconhecido como doente mental. Os médicos afirmavam que tinha transtorno sério que o privava da possibilidade de compreender adequadamente o caráter de seus atos. A perícia falava que suas ações não eram simplesmente resultado de impulso, mas consequência de transtorno mental com o qual não conseguia lidar. Este diagnóstico colocou tudo em dúvida. O tribunal deveria decidir. Pode-se reconhecer homem culpado de crime se seu estado não lhe permitia compreender toda a gravidade de seus atos? Isso colocava diante do tribunal e sociedade pergunta complexa. Qual deveria ser sentença para homem que cometeu crime, mas foi reconhecido como doente mental? Esta pergunta não tem resposta simples. Na sala do tribunal havia duas posições opostas. A acusação exigia isolamento rigoroso de Richard, porque suas ações eram perigosas para a sociedade, mesmo se não as compreendia completamente. Por outro lado, a defesa insistia que tratamento seria método de influência muito mais efetivo que prisão. A situação se complicava porque Richard não era criminoso comum. Não era vilão que planejou sequestro para causar dor ou exigir resgate. Era homem que agia de dentro de seu estado mental que lhe era difícil controlar. A sala do tribunal silenciou quando o juiz começou a anunciar seu veredicto. Todos os olhares estavam dirigidos para ele. Este momento se tornou o momento da verdade, quando deveria emitir decisão que determinaria destino de Richard. O juiz tomou decisão que simultaneamente dividia o veredito em duas partes. Primeiro, o tribunal reconheceu Richard culpado de cometer o ato, o que significava sua responsabilidade pelo sequestro. Isso era inevitável. Cometeu crime, e isso não se podia justificar nem mesmo com um transtorno mental. No entanto, a segunda parte da sentença se mostrou inesperada. O tribunal também liberou Richard da responsabilidade penal e o direcionou para tratamento forçado. Este não era castigo usual. Richard não iria para a prisão. Em vez disso, seria colocado em instituição psiquiátrica onde lhe seriam fornecidas todas as condições necessárias para tratamento e reabilitação. Este passo causou muitos debates. Uns o consideravam justo, outros insuficientemente rigoroso. No entanto, o tribunal considerou que castigo em forma de isolamento não daria efeito devido, e tratamento poderia ajudar Richard a voltar para a vida mais normal. Assim terminou o processo judicial. Richard foi reconhecido culpado, mas castigo por seu crime se mostrou não ser o que se esperava.
Seu futuro agora dependia de sua capacidade de superar seus problemas mentais. A parte judicial do caso estava terminada, mas questões relacionadas a seu comportamento ainda permaneciam abertas. O que se tornou causa de seu transtorno mental? Como se poderia ter prevenido suas ações? Estas perguntas atormentarão a investigação e sociedade por muito tempo. Mas para a investigação mesma, este não foi o fim. Agora, quando o processo judicial terminou, começa outro capítulo. É preciso restaurar quadro completo do que aconteceu, entender o que poderia ter se tornado catalisador para ações de Richard e que consequências isso pode ter para outras pessoas. Depois que tudo foi concluído, parecia que a história recebeu sua conclusão lógica. Lisa voltou para casa, para braços de sua família, e sua vida gradualmente começou a se restaurar. Richard foi colocado em clínica, e sua vida agora dependia de tratamento e observação de especialistas. Isso parecia final feliz. No entanto, apesar de fatos terem sido estabelecidos e justiça cumprida, no mundo permaneceram rastros de medo e desconfiança que era impossível ignorar. Na própria cidade, que uma vez foi cheia de serenidade e calma, começaram a aparecer mudanças inquietantes. Ruas que antes pareciam seguras agora se sentiam diferentes. Novas câmeras de vigilância foram instaladas por toda parte. E embora fossem destinadas à proteção, habitantes sentiam que sua vida mudou, que agora estavam sob controle constante. Pais começaram a acompanhar crianças até portões da escola, sempre com cautela, constantemente olhando ao redor e verificando se não apareceria alguém estranho. Até mesmo o simples passeio no parque agora não era tão despreocupado como antes. Sim, o caso foi resolvido. Lisa voltou para casa e todos pensaram que perigo passou. Mas pergunta importante permaneceu aberta. O mundo se tornou mais seguro? Realmente este crime foi único ou tais vizinhos tranquilos como Richard se escondem entre nós sem despertar suspeitas? Isso não fazia parte da investigação, mas a pergunta pairava no ar. Pois apesar de tudo ter terminado bem para Lisa, a sociedade mudou. E como lidar com pessoas como Richard? O que fazer agora com aqueles que ainda parecem invisíveis? O destino de Lisa agora dependia de reabilitação. Passava por curso de terapia, se encontrava com psicólogos para lidar com o que viveu. E embora estivesse em casa, seu mundo interior ainda permanecia por muito tempo em desacordo com a realidade circundante. Podia voltar para sua casa, mas sua vida, sem dúvidas, foi destruída pelo que aconteceu. Lisa viveu pesadelo, e seu futuro estava cheio de perguntas sobre como se recuperar e novamente se sentir segura. Quanto a Richard, seu destino era muito mais nebuloso. Prognósticos sobre seu tratamento eram indeterminados. Especialistas afirmavam que, com o transtorno mental que tinha, sua recuperação poderia levar anos e poderia também não chegar nunca. O colocaram em instituição psiquiátrica e agora sua vida dependia de se conseguiria alguma vez se recuperar deste estado. Poderia passar resto de sua vida nas paredes da clínica, onde lhe seriam fornecidas todas as condições necessárias para tratamento. Mas pergunta permanecia. Pode-se devolver tal pessoa à vida normal depois do que fez? Concluindo a investigação, investigadores entendiam que com um criminoso lidaram, mas o sistema ainda não conseguiu dar resposta a perguntas mais globais. Castigaram Richard, mas o sistema não conseguiu prevenir semelhante no futuro. Por que pessoas como ele permanecem despercebidas até cometerem irreparável? Por que tais ações se tornaram possíveis em sociedade onde todos se conhecem? Este não era simplesmente problema de Richard ou Lisa. Era problema do sistema que permitiu existir tais ameaças se escondendo no próprio coração da vida comum. À medida que o caso se fechava, cada vez mais pessoas começaram a perceber que esta história pode se repetir. Richard não era simplesmente mau vizinho. Era aquele que vivia ao lado, que ia à loja, que se sentava na biblioteca. A casa vazia de Richard agora se tornou o monumento silencioso desta história. Quando pessoas passavam perto de sua casa, sabiam que precisamente ali nasceu uma das histórias mais terríveis com as quais jamais tiveram que se deparar. Esta história é sobre que maiores ameaças podem se esconder não em becos escuros, mas atrás da porta vizinha. E embora estejamos acostumados a pensar que criminosos são sempre aqueles que se pode facilmente reconhecer por seus atos ou aparência,
Às vezes se revelam estar entre nós, vivem em nossos bairros, vão a nossas lojas, mas permanecem despercebidos até momento quando já é tarde demais. Mas apesar de caso de Lisa ter sido resolvido, esta história não tem fim claro. O mundo continua vivendo com este problema, e este problema permanece não resolvido. A pergunta permanece: onde estão aqueles que se escondem atrás da porta? E o que fazer com eles? Como prevenir repetição de tais tragédias no futuro se nem mesmo sabemos onde procurar? Não há respostas para estas perguntas, e talvez nunca haverá.